Olá! Nesta edição você vai saber como funciona a Justiça Desportiva. E a gente mostra também peticionamento eletrônico no Tribunal de Justiça facilita a rotina de advogados. Direitos de crianças e adolescentes são debatidos durante palestra em escola. Desde o dia 13 de abril, o peticionamento no Tribunal de Justiça do Ceará precisa ser feito por meio digital. Do escritório, a advogada Lucrécia Holanda Cruz acessa o SAGE, Sistema de Automação da Justiça. A ferramenta está disponível no portal do TJCE e permite que ela encaminhe as peças da petição em poucos segundos. Em tempo real, o setor de protocolo do Tribunal de Justiça recebe o processo e encaminha para a distribuição. Lucrécia considera a virtualização uma evolução fundamental da justiça cearense. O peticionamento eletrônico, ele abreviou, ele acabou com aqueles intervalos que haviam entre o advogado e a pessoa final, o juiz, no caso, né? Porque as autuações são todas automáticas, chega mais fácil na mão de quem decide. Eu tive uma experiência muito boa, não foi uma nem duas vezes. A 13ª Vara de Família, por exemplo, você dá entrada numa petição às 8 horas da manhã, quando é no fim da tarde já está despachada. Isso é importante demais para o profissional. Para a advogada, o peticionamento eletrônico promove mais celeridade aos processos e garante a veracidade dos documentos por meio da assinatura digital. A certificação digital, ela dá uma identidade pessoal ao advogado. Eu considero hoje o certificado digital mais importante do que o registro de nascimento do próprio profissional advogado. Se uma pessoa pegar esse certificado, ele pode dar uma destinação diferente e ninguém pode arguir que o certificado foi roubado, foi isso, foi aquilo. Por quê? Porque o certificado pode ser usado também devidamente se for cair nas mãos de uma terceira pessoa. Segundo este servidor do setor de protocolo do TJCE, a virtualização facilita a rotina de trabalho. Não há necessidade de digitalizar a peça física. Não tem que recorrer à máquina para transformar o papel em digital, porque já vem totalmente digitalizado, então para a gente é um trabalho a menos. Com esse trabalho a menos, a gente produz cada vez mais, porque o montante de petições digitais cresce cada dia. O secretário judiciário do TJCE, Valdir Filho, explica que o peticionamento eletrônico já era adotado pelo tribunal desde 2010, de forma opcional. Com o peticionamento eletrônico, o número de petições no meio físico aqui no Tribunal de Justiça reduziu bastante o número, hoje só chega através do portal. Consequentemente, no setor de protocolo, os funcionários que antes recebiam as petições, hoje já podem trabalhar em outras tarefas. A digitalização também, nós reduzimos bastante a questão de digitalização de petições, tanto iniciais quanto intermediárias. Desde janeiro até dia 23 de abril, já tinham ingressados em torno de 14 mil petições pelo portal. Com a nova determinação, somente em casos excepcionais o peticionamento poderá ser feito em papel. São exemplos, ações populares e habeas corpus impetrados pela própria parte ou por terceiro que não seja advogado e processos protocolados durante plantão judiciário. No Fórum Clóvis Bevilacqua, o peticionamento eletrônico já é obrigatório desde 2012. O Fórum disponibiliza ilha de peticionamento e terminais de autoatendimento para facilitar o trabalho dos advogados. O Poder Judiciário cearense tem promovido palestras em escolas da rede pública de ensino. A iniciativa faz parte do projeto Justiça e Cidadania. O programa Justiça e Cidadania realizou 38 palestras em escolas públicas de Fortaleza, entre novembro de 2011, quando teve início, e abril de 2015. A última palestra aconteceu na Escola de Ensino Fundamental e Médio Dr. César Caus, localizada no bairro Farias Brito. Alunos do 2º e 3º ano do ensino médio assistiram a juíza Maria Valdeniza de Souza Bernardo, titular da 22ª Vara Civil da capital, falar sobre a proteção dos direitos do menor. Durante a palestra, a magistrada explicou aos estudantes que a Constituição Federal de 1988 garantiu a todos os cidadãos direitos básicos, como o direito à vida, à educação e ao respeito. A juíza falou também que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura proteção integral aos jovens. Ela esclareceu ainda que o Poder Judiciário é o órgão que aplica as leis, assegurando os direitos dos cidadãos.
Ao final da palestra, a magistrada tirou dúvidas dos alunos. Nós entendemos como de fundamental importância que cada cidadão, mesmo enquanto criança e adolescente, ele tenha consciência dos seus direitos e do que o Poder Judiciário pode fazer por cada um de nós, enquanto cidadão. Todo jovem é um cidadão passível de direitos e obrigações e ele precisa ter essa conscientização do direito que ele tem e para poder exercitá-lo, para poder pôr em prática seus direitos. Os alunos Ana Gabriela Ferreira, do 2º ano, e Fernando Silva, do 3º ano, consideraram a palestra importante e uma oportunidade única para aprender mais sobre direitos. Eu achei uma palestra maravilhosa, ajudou muito para quem não sabia dos direitos, do Estatuto da Criança, do adolescente, e ajuda também para aqueles futuros alunos que querem ir para a área da justiça, do direito. Foi bem interessante a palestra, me trouxe coisas bem que no cotidiano a gente não tem muito vínculo, por exemplo, com o juiz. Ele não fez despertar, abrir os horizontes sobre o que é a lei, o que ela significa para a sociedade em si. Porque muitas pessoas, como eu, não têm tempo de ficar procurando saber o que significa mais a fundo. E ela esclareceu deixou bem nítido o que é a lei. De acordo com o diretor da instituição, Eliseu Paiva, essa foi a 2ª vez que a escola recebeu a visita de um representante da Justiça cearense. Eu fico encantado porque é uma oportunidade a mais que os nossos alunos têm de manter o contato de perto com o Poder Judiciário, de tirar suas dúvidas sobre assuntos pertinentes e atuais, sobre as leis brasileiras, sobre o que eles têm dúvida, sobre direitos e deveres, sobre o ECA. É uma oportunidade ímpar. Foram entregues à escola exemplares do livro 140 anos do Tribunal de Justiça do Ceará e a coleção de fascículos do curso Cidadania Judiciária. O programa Justiça e Cidadania é desenvolvido pelas assessorias de cerimonial e institucional do TJCE. As escolas e faculdades interessadas em participar podem ligar para os números 3207-7044 ou 3207-7052. No próximo bloco, a gente fala sobre o funcionamento da Justiça Desportiva. O assunto da entrevista de hoje é a Justiça Desportiva. Os nossos convidados são o juiz Paulo de Tarso Nogueira, titular da 6ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza e integrante do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos, e o advogado Leandro Vasques, diretor jurídico da Federação Cearense de Futebol. Sejam bem-vindos. Obrigado. É nosso, Pamela. Doutor Leandro Vasques, o que é a Justiça Desportiva? Olha, a Justiça Desportiva, ela na verdade tem previsão constitucional, né? Ela está na topografia da Constituição Federal, no artigo 217 e seus parágrafos. E, na verdade, ela se restringe a um conjunto, não é, organizacional que busca disciplinar, né, os campeonatos e também sancionar com infrações, não é, aqueles atletas que eventualmente tenham tisnado o ordenamento. Isso em todas as competições, em todas as modalidades esportivas, né? Muitos pensam que a justiça desportiva se limita ao futebol, que é o esporte mais popular, mas não, todos os esportes precisam ter um disciplinamento, né, pelos seus órgãos de justiça desportiva, né? Então existem no basquete, no voleibol, na natação, em todos os esportes, né? E no Brasil, nós também temos uma organização muito, talvez até modelar, comparativamente com outros países, né? Existe a justiça esportiva na Espanha, bem evoluída, né? Na Itália, na Inglaterra, inclusive com normas de aplicação mais rápida, quase automática até. E o Brasil, ele é relativamente bem evoluído nesse aspecto, porque realmente o ordenamento que disciplina a matéria, que parte da Constituição, mas infraconstitucionalmente, nós também temos outras normas, como a Lei Pelé, que é a Lei 9.615, de 98, e as resoluções do próprio Conselho Nacional do Desporto, como a resolução número 29, que foi que criou o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? Então, a Justiça Desportiva no Brasil, ela tem uma organização realmente importante, né, que muitos países do mundo não possuem. E qual a previsão legal da Justiça Desportiva? Na Constituição, no artigo 217, né? E aí nós temos os outros dispositivos, como eu citei agora há pouco, como a Lei Pelé, né? Antigamente existia a Lei Zico, a Lei Pelé é de 98, né? Temos as resoluções, várias delas, do Conselho Nacional de Desporto,
né? Então, a partir de 98, passando por 2003, nós tivemos muitas leis importantes que vêm disciplinando a matéria. Mais recentemente, o Estatuto do Torcedor, né, que é uma norma importante também, que vem inclusive trazendo até tipos penais, ou seja, crimes previstos nela, né? Como, por exemplo, antigamente você via a conduta do cambista, né, que vendia o ingresso por um preço maior, mais elevado, enfim. Hoje isso é tipificado como um crime que é previsto no Estatuto do Torcedor, né? Então, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, digamos assim, nós temos a justiça esportiva bem contemplada, né, se fizermos uma analogia com outros países, e o fato de haver a previsão legal no relevo da Constituição, isso demonstra também a importância que o ordenamento dá à justiça desportiva como um instrumento essencial, né, de organização e de disciplina, né, do desporto nacional. Dr. Paulo de Tarso, a atuação da Justiça Desportiva descarta a competência da Justiça Comum? Não descarta totalmente a competência, né? A Justiça Comum tem a sua competência, o cidadão, a entidade esportiva, ela tem o livre acesso ao Poder Judiciário. Quando tiver alguma lesão ao direito ou ameaça de lesão ao direito, você tem acesso ao Poder Judiciário. Mas a questão da Justiça Desportiva, ela é interessante, porque apesar de ser uma entidade privada, de 88 para cá, ela foi reconhecida no texto constitucional e foi dada uma importância maior às decisões proferidas pela Justiça Desportiva. Então você tem que analisar o tema de acordo com a vontade do legislador, com a vontade da Constituição. O que é que diz o artigo 217, parágrafo 1º? Diz que a Justiça só pode aceitar uma ação, a Justiça Comum só pode aceitar uma ação envolvendo matéria de justiça desportiva depois que aquele autor percorrer todas as instâncias da justiça desportiva, até o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Depois de então é que você passa a ter o direito, passa a haver a possibilidade de você enfrentar um tema na Justiça Comum. Mas o entendimento majoritário é no sentido de que, lá na Justiça Comum, você só pode discutir se a Justiça Desportiva ela atendeu aos requisitos constitucionais, ampla defesa, contraditório, e não poderá se discutir matérias de mérito, né, já decididas pela Justiça Desportiva. Então, é como se chama uma exceção àquela regra, que é também constitucional, lá do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é um direito, é uma garantia do cidadão ter acesso, você ingressar, buscar o Poder Judiciário quando você sentir uma ameaça ou uma lesão ao seu direito. O processo na Justiça Desportiva segue os mesmos ritos do Poder Judiciário? Dentro do âmbito desportivo existe uma liturgia própria, né? Um ritual todo específico. Nós temos dois ritos, que é o rito sumário e o rito especial. O rito sumário é adotado para os processos disciplinares, né? Enfim, digamos que um jogador agiu de maneira desleal durante uma partida, lesionou dolosamente seu adversário, enfim. Aquilo, obviamente, tem que ser constado na súmula do árbitro, né? E, posteriormente, vai ao Ministério Público Desportivo, que é a Procuradoria Desportiva, que vai oferecer uma denúncia, né, da qual o atleta vai se defender, né, pelos seus advogados particulares, do clube, enfim. E a tramitação, existe um ritual próprio, né, da comissão disciplinar, por exemplo, que é a primeira instância da Justiça Desportiva. Depois, se houver sanção a ele, né, suspensão de partidas, etc., aí ele pode recorrer à segunda instância, que é o Tribunal de Justiça Desportiva, e até chegar ao STJD, né? E existe o rito especial, são para casos mais específicos, né? Como, por exemplo, o caso de dopagem, por exemplo. O certo é que há, de fato, um ritual, né, jurídico bem diferenciado da justiça comum, mas, obviamente, que dentro de padrões que exigem, né, a adoção, obviamente, dos princípios basilares do direito, né, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, né, com todos os recursos a ela inerentes, aspectos periciais, enfim. Então, é um ritual, é uma liturgia que é obedecida, mas que tem como parâmetro, como alicerce, obviamente, a própria Constituição Federal, que não só contemplou a justiça desportiva na sua topografia, no artigo 217, como também serve, né, de anteparo para todos os debates que são travados no âmbito da justiça desportiva. Dr. Paulo de Tarso, as decisões da justiça desportiva têm poder coercitivo? Tem.
Com certeza, até interna corporis especialmente, né? Porque, como eu falei, é uma entidade privada, é um fenômeno bem interessante, apesar de ser uma entidade privada, mas está lá na Constituição Federal, né, tendo seu espaço e seu valor. Então, as decisões tomadas pela Justiça Esportiva elas têm que ser cumpridas, especialmente interna corporis, pelas entidades esportivas. E, doutor Leandro Vasques, por que os clubes que ingressam na Justiça Comum podem ser punidos pelas confederações de futebol? Bem, primeiro porque há uma previsão expressa, né? Há uma clareza meridiana nas normas que assim determinam, né? Principalmente o artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O clube que ingressar em juízo, né, comum, na Justiça Comum, antes do esgotamento das vias dentro da esfera da Justiça Desportiva, ele pode ser excluído do campeonato, sim, e pode ser multado em até R$100 mil. Né? O que importa dizer, e como bem colocou o doutor Paulo de Tarso, é que a Justiça Desportiva assumiu essa silhueta constitucional certamente pela importância que o esporte, que o desporto como um todo, todas as suas modalidades, possuem para o nosso país. Então é um aspecto cultural. Traz maior responsabilidade ainda aos integrantes dessa Justiça Desportiva pela relevância das ações e das discussões ali travadas e das repercussões delas. A Justiça Desportiva não deixa de ser uma forma alternativa de solução de conflito. Isso para o judiciário é muito bom, como tem a arbitragem, né? E a arbitragem também, o que foi decidido lá tem que ser respeitado pelo Poder Judiciário. Então, não há o que se discutir em relação a isso, a importância das decisões da Justiça Desportiva. É uma associação de clubes que tem sua regulamentação e tem que ser respeitado. A gente faz agora um breve intervalo. A entrevista sobre a Justiça Desportiva continua no próximo bloco. Até já! Estamos de volta do intervalo. O tema da entrevista de hoje é a Justiça Desportiva. Os nossos convidados são o juiz Paulo de Tarso Nogueira, titular da 6ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, integrante do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos, e o advogado Leandro Vasques, da Federação Cearense de Futebol. Doutor Paulo de Tarso, por que a Justiça Desportiva é considerada uma exceção constitucional? Bom, interessante. A Justiça Esportiva é tida como a única exceção, né, constitucional, porque está prevista na Constituição Federal, ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela, no seu artigo 217, como eu falei, ela restringe, né, o ingresso da ação no Poder Judiciário, se não depois de que o interessado ultrapasse todas as esferas de recurso dentro da estrutura da Justiça Desportiva. Então, se eu tenho alguma ameaça a um direito meu, alguma lesão ao direito meu em matéria desportiva, eu sou obrigado, pela Constituição Federal, de procurar a Justiça Desportiva. Depois que tiver a solução final do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, é que eu passo a ter legitimidade, interesse de ingressar, né, com a ação no Poder Judiciário. Como eu falei, para discutir apenas se aqueles princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, foram devidamente protegidos e observados pela Justiça Desportiva. E, doutor Leandro Vasques, quais os órgãos da Justiça Desportiva? Bem, inicialmente nós temos as comissões, né, disciplinares, né, que representam como se fosse a instância singela, a primeira instância, né? E, portanto, eles ficam na planície da discussão. Qualquer decisão das comissões disciplinares que gerem uma insatisfação a um dos entes que está no polo passivo ou ativo da demanda, ele pode recorrer à segunda instância, que seria o Tribunal de Justiça Desportivo, né? Que é uma entidade que é composto por 9 integrantes. E a denominação deles são auditores, né? Havendo ainda insatisfação, existe a recorribilidade para a última instância da Justiça Desportiva, que é o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, que no futebol, né, que é o esporte mais popular nacionalmente falando, se situa a sua sede no Rio de Janeiro. A última instância do futebol de salão, por exemplo, é sediada aqui em Fortaleza, né? Então, enquanto o futebol de campo, digamos assim, o STJD se situa no Sudeste, né, no futebol de salão, o STJD é situado aqui na nossa capital. E também o STJD, tal qual os tribunais de segunda instância, o STJD também é composto por 9 membros, também denominados de auditores. E os integrantes da Justiça Desportiva precisam ter formação em direito?
Na verdade, o que a Lei Pelé preconiza é de que poderão ser bacharéis em direito. Como há um manejo permanente, né, de ordenamentos, né, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, como há um exercício muito amplificado de hermenêutica, ou seja, de interpretação da norma, então, preferencialmente, os integrantes da Justiça Desportiva, via de regra, são, de fato, operadores do direito, né, muito embora a lei não faça essa exigência expressa, não é? Mas é preciso, obviamente, ter muito zelo, muito cuidado na composição, né, dos órgãos julgadores, né, para que nós tenhamos decisões, né, serenas, sensatas, equilibradas, maduras, né, principalmente, e mais ainda importante, que sejam imparciais. Então, as composições das comissões disciplinares, né, são de 5 membros, chamados de auditores de primeira instância, não é? Depois desses 5 membros, nós temos os 9 integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça Desportivo, que aí a composição é fracionada. São 2 indicados pela OAB, 2 indicados pela federação, digamos assim, 2 indicados pelas entidades de clubes, 1 indicado pela associação de árbitros, enfim, até compor, né, os 9 integrantes. Assim também é feito no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Isso é interessante, desculpa, Panda, porque eu acredito que a Justiça Desportiva, ela, para alcançar o seu espaço inclusive na Constituição Federal, deve ter lutado muito para isso. Então, essa responsabilidade que o doutor Leandro falou tem que se levar muito a sério, porque você não pode, através de paixão, ter decisões através de paixão, e isso vai fazer com que a Justiça Desportiva venha a perder a sua credibilidade, né, que foi alcançada com muito esforço. Então, realmente, se você está ali no papel de julgar, você tem que se vestir das responsabilidades de um julgador. Às vezes uma decisão, né, ela tem um impacto, né, de reverberar, por exemplo, em aspectos até da economia dos clubes. Né? Às vezes quando você gera, por exemplo, de maneira precipitada, a exclusão até de um time, de um campeonato, por exemplo, você impacta, né, na receita, né, nos direitos de imagem que aquele clube tem, nas transmissões dos jogos, né? Isso reflete no comportamento dos patrocinadores do próprio certame como em si. Então, obviamente que são decisões que precisam ser muito refletidas e exigem muita maturidade do jogador. E, doutor Paulo de Tarso, os prazos que correm na Justiça Desportiva são os mesmos da Justiça Comum? Então, isso aí é que é a grande diferença. A Justiça Desportiva é uma justiça barata, não se gasta muito, né? Ela funciona sem gastos, os gastos bem menores do que a Justiça Comum. Né? Então, o acesso, no caso, através dos seus associados, um acesso tranquilo e rápida, muito célere. Né? Não é claro que nós, da Justiça Comum, estamos tentando dar uma maior celeridade aos nossos feitos. Juizados especiais, não é isso? As formas alternativas de solução de conflito. Né? O Código de Processo Civil passou aí agora por uma reforma visando exatamente isso. Né? Então, os recursos que eles utilizam são bem menos, né? Vamos dizer assim. Inclusive, até essa questão do prazo é também muito importante você ter lembrado disso, que a própria Constituição Federal, o artigo 217, que eu falei, o parágrafo 2º, estabelece que a Justiça Desportiva tem um prazo máximo de 60 dias, né, para julgar os seus feitos. Então, é um exemplo. Doutor Leandro Vasques, na Justiça Desportiva, qual a diferença entre o processo disciplinar e o processo especial? O senhor até já havia antecipado alguma coisa antes. O que predomina, né, no dia a dia dos tribunais, das comissões disciplinares, é basicamente a adoção do rito sumário dos processos disciplinares. É quando você vai julgar, basicamente, as condutas antidesportivas ou condutas censuráveis que foram desenvolvidas durante uma partida. Né? E aí, obviamente, que o árbitro deve fazer constar da súmula. Após aquilo, a súmula é encaminhada ao Ministério Público, à Procuradoria do TJD, que irá avaliar que tipo de infração disciplinar aquele atleta, ou não só o atleta, mas todos que estão ali, estão passíveis de serem punidos, né, pela Justiça Desportiva, os integrantes do banco, o próprio técnico, a diretoria, enfim. A Procuradoria estuda, avalia se deve ou não ajuizar, né, uma denúncia, e ela vai ter a tramitação regular que é prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Agora, o rito especial, como o próprio nome sugere, são para casos mais excepcionais. Quando há uma análise de dopagem, a liturgia é absolutamente distinta, não é? Não há
a mesma tramitação idêntica a de um processo com rito sumário. E, doutor Paulo de Tarso, o juizado do torcedor e de grandes eventos faz parte da justiça comum e não da justiça desportiva. Qual a finalidade desse juizado? Bom, a atividade desportiva, especialmente o futebol, é muito levada a sério aqui no Brasil e precisa ser regulamentada. Então nós temos a Lei Zico, Lei Pelé de 98 e nós temos o Estatuto do Torcedor de 2003. Depois valendo já o Estatuto do Torcedor, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais de justiça de todos, dos estados a criar e fazer funcionar o juizado do torcedor. E o Tribunal de Justiça daqui do Ceará, rapidamente, criou, antes que era só o juizado do torcedor, agora o juizado do torcedor e grandes eventos. O show do Roberto Carlos, uma atividade Queremos Deus, salvo engano, lá no Presidente Vargas, então o juizado do torcedor e de grandes eventos esteve presente. Então o juizado do torcedor nada mais é um prolongamento do Código de Defesa do Consumidor, só que um consumidor específico, que é o torcedor. Então, no Estatuto, vem trazendo as garantias, os direitos para o torcedor, como também obrigações, para que o torcedor tenha a possibilidade do evento, de ter contemplar o espetáculo de forma tranquila, de forma segura. E também ter aquela condição de se banir do estádio aquele falso torcedor, aquele que vai para um evento esportivo para criar problemas. Isso não é torcedor, não é isso? Então, essa é uma atividade muito interessante, funciona muito bem. Nós temos lá no interior dos estádios, nós temos um verdadeiro fórum. A Polícia Civil funcionando, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a magistratura. Então, fazemos audiência de imediato e a decisão sai de imediato. Eu entrevistei o juiz Paulo de Tarso Nogueira, titular da 6ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza e integrante do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos, e o advogado Leandro Vasques, diretor jurídico da Federação Cearense de Futebol. O assunto foi a justiça desportiva. Obrigada pela presença. Privilégio todo nosso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. O Judiciário em Evidência está terminando. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar no próximo programa.